com a Siscomp Sistemas. Gravando agora. Nós estamos aqui com a Informágio e com a Siscomp Sistemas, e aí vou falar aí um pouquinho dos palestrantes daqui da nossa noite. Só um minutinho. Tem que pegar minha cola, gente, porque senão... Bom, nós temos aqui hoje, então, o Onofre Maggio. Ele é empresário, coach, palestrante, tem formação em administração e TI, com mais de 35 anos de experiência em empresas do segmento têxtil, financeiro e varejo. Ele é consultor em LGPD, tem especialização em LGPD 4.0, e ele está aqui com a doutora Zuleida Rangel Bastos, que trabalha junto com ele na Informágio. Ela é advogada, especialista em adequação empresarial à LGPD. Então, essa é a equipe da Informágio que a gente vai ver se apresentar aqui hoje. E nós temos também a Siscomp Sistemas, uma empresa daqui da região de Jales, interior de São Paulo. Nós temos aqui o sócio Silvio Antônio Merotti, ele é CEO da Siscomp, especialista em processamento de dados, em banco de dados. Temos também a Mariluz Castelletti, também sócia e CEO da Siscomp Sistemas, analista de sistemas, empresária, e a Siscomp está aí há mais de 25 anos no mercado. Gente, fiquem à vontade. Está gravando ainda, Aline? Gravando sim, é que a Ana Castelo entrou um pouco depois, aí chegou a mensagem para ela aprovar. Tá certo. Ana. A gente vai ouvir ainda essa vozinha aí algumas vezes, né? Tá certo. Então, convido aí os nossos convidados a falarem. Tenham à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Onofre. Quero agradecer a Aline, as Alines, né? A Andréia também pelo evento, pelo convite. Bom, a gente vai buscar ser bastante breve, é um assunto bastante importante. A gente não vai conseguir se aprofundar muito hoje, tá? Mas é importante que você já comece a ter esse contato com a LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Estão vendo a minha tela aí? Estamos, sim, Onofre. Legal. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com a finalidade de regulamentar o tratamento de dados de pessoas físicas no território nacional, tá? Ela é importante porque estava tendo um uso bastante descontrolado dos dados, tá? E ela foi inspirada na GDPR. Lá na União Europeia, o pessoal estava percebendo exatamente esse abuso de dados, o que estavam fazendo com os dados das pessoas, os cidadãos da União Europeia, e os governantes lá se uniram e fizeram uma legislação para regulamentar esses dados, tá? E a nossa GDPR ela é inspirada na GDPR. E uma das coisas que a gente estava perguntando se a LGPD vai pegar ou não, ela vai pegar por quê? Ela, além de todos os vazamentos de dados que estão ocorrendo aqui no país, essa regulamentação também, a União Europeia ela falou o seguinte, ok, nós estamos protegendo os nossos cidadãos aqui, mas e fora do país? Então, eles colocaram uma condição de que, para fazer negócio com a União Europeia, o país deve ter, assim, também uma política de privacidade de dados que desse um mínimo de proteção aos cidadãos dele, né? Então, em tratamento de dados, o que se entende? Desde coleta, armazenamento, manipulação, exclusão, transferência, qualquer tipo de manipulação que seja feita, eles estão controlando isso daí. Agora tem uma lei que vai regulamentar isso daí. E todo tratamento agora, ou quase todo tratamento, exige que haja alteração, haja uma conscientização e autorização do titular de dados.
É tão sério essa manipulação de dados, gente, porque eles podem interferir em hábitos, podem interferir em resultados, gerar preconceitos. Então, essa lei ela vem trazer bastante direcionamento nesses dados. E dados, a gente pode ter aí dados comuns, dados sensíveis, dados de criança e adolescentes, principalmente, né? Então, todas as empresas que estão manipulando esses dados têm que se enquadrar essa legislação. A LGPD ela não veio para acabar com o negócio de ninguém, ela veio simplesmente para colocar a regra, porque a coisa estava muito desregrada, né? Para vocês terem uma ideia, não é só o Brasil ou a União Europeia que estão trabalhando nisso. Nesse mapa aqui, tudo que está em azul são países que possuem, onde existe algum tipo de lei de proteção de dados. Onde está em vermelho, existe a iniciativa, já estão trabalhando para se colocar algum tipo de proteção de dados, e onde está em branco, não tem nada ainda, mas com o passar dos anos, nos Estados Unidos, por exemplo, ele não tem uma lei geral, mas os estados, sim, possuem leis que às vezes são bastante rígidas, tá? Bem comparadas às nossas. E aí, agora, a gente tem alguns agentes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fala ali dos titulares de dados, que são os donos, né? São as pessoas físicas que estejam aqui no país. Se uma pessoa está aqui, um brasileiro está, por exemplo, na Europa, ele não vai ser afetado pela Lei de Proteção de Dados. Ele vai, talvez, estar protegido pela GDPR, que é a lei de lá. A gente tem o controlador de dados, que são aquelas empresas que pegam o dado e manipulam, eles têm o poder de manipular, né? Tipo empresas de marketing, ou cadastro, folha de pagamento, isso tudo são os controladores de dados. A gente tem o encarregado de dados também, que esse encarregado de dados é uma pessoa que está dentro da empresa que trabalha com os dados, que vai atender às solicitações do titular das pessoas, né? E também vai fazer o atendimento à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A outra figura que aparece também, a gente chama de operador. Por exemplo, você tem aí um site que você tem uma base de dados lá, por exemplo, na local web. A local web seria o operador, ele guarda os dados, mas ele não interfere naquilo que você está fazendo, ele não tem autoridade para alterar o dado ou manipular alguma coisa, tá? E a ANPD, que é a Autoridade Nacional, que é o órgão responsável pela fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? E ela é regida por alguns princípios. E aí, nesse caso, agora, eu vou falar para a doutora Zuleida, para ela falar assim com mais propriedade para vocês sobre esse assunto aí. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, os princípios, eles estão listados assim, e como ia demorar muito falar um por um e o seu significado, eu condensei colocando os que são correlacionados. Não está aí, mas a lei fala e ela traz como base principal a boa-fé. Então, para o empresário, aplicar isso em seus procedimentos é imprescindível, é totalmente necessário aplicar a boa-fé em todas as situações. Ela acaba sendo aquele princípio principal que engloba toda a lei. Falando agora do livre acesso, sobre que, na verdade, como o próprio nome diz, não se pode mais cobrar para que o usuário tenha acesso aos dados. Ele tem que ser de forma facilitada e gratuita. Então, e também outra situação muito importante é da não discriminação. Não pode ser usado de forma nenhuma para nenhum tipo de discriminação, ato ilícito ou abuso.
Quando traz o princípio em si da adequação, ele acaba sendo uma compatibilidade entre o princípio da finalidade e da necessidade, porque todos os dados, você não pode mais apenas coletar os dados sem que tenha uma finalidade. Eu sei que na nossa mentalidade de empresário, a gente quer ter a maior quantidade de dados possíveis, que é para, e se eu precisar depois? Só que acaba ferindo o princípio da necessidade. Você só tem que coletar um dado quando você tem uma finalidade e quando é necessário para essa finalidade. Atentar para isso. E é uma coisa importante isso, porque você acaba também coletando dados demais que não são necessários e acaba só poluindo o seu banco de dados. Então, se é uma compra simples e você vai entregar, é claro que você precisa do endereço. Agora, se está vendendo e-book, um livro, algo digital, você não precisa do endereço da pessoa. Então, a lei ela ajuda a regulamentar essas situações e fazer entender para utilizar melhor os dados. Com relação à qualidade dos dados, era como eu estava falando, não adianta ter um banco de dados com o endereço da pessoa, sendo que a pessoa já se mudou. Então, essa situação é uma situação prejudicial para o empresário e a lei traz essa obrigatoriedade de respeitar esse princípio. Quanto à segurança e à prevenção também, ela fala sobre técnicas administrativas que têm que ser tomadas e para que cuide do dado, para que não haja vazamento, para que não haja perda, invasão, porque muitas vezes a situação que está se falando mais é sobre vazamento, mas a situação de um funcionário seu ir lá no computador e destruir algo que era imprescindível porque ele foi demitido, é algo que pode causar muito prejuízo à empresa. Então, são cuidados como troca de senha, todo mundo, as pessoas não terem acesso ao login dos outros, e, assim, o princípio também muito importante, assim como o da boa-fé, é o princípio da transparência. E essa transparência é a essência do princípio que tem que ser respeitado, porque o titular, ele tem direitos agora. E, na verdade, não vai ser difícil respeitar esses direitos, entendeu? Quando ele pedir acesso a esses dados, dizer, se não tiver sob segredo segredo industrial ou algo do tipo, falar para o usuário, para o titular, quais dados estão sendo tratados. E, assim, os princípios, eles têm que ser aplicados em todo o procedimento. Então, entender essa parte vai ajudar você, empresário, a conseguir olhar para os seus processos e deixar eles conforme a lei já. Esse é o objetivo dos princípios, é trazer uma base para toda a legislação. Eles são a base da legislação. Pode seguir para o próximo, que é sobre bases legais. Então, os princípios são a base da legislação, todos os processos têm que ser aplicados, e com relação à finalidade agora da utilização dos dados, eles não podem mais ser utilizados de qualquer jeito. Tanto que a lei traz a frase, somente poderá ser realizado nesses casos. É claro que desses itens elencados aqui, por exemplo, políticas públicas não vão ser usadas pelo ramo empresarial, pesquisa só pode ser para órgão de pesquisa, proteção ao crédito e garantia da prevenção à fraude e segurança do titular foi um lobby para os bancos, então só os bancos vão usar. Com relação à proteção à vida, só pode ser algo imediato, que está acontecendo agora. Você não pode utilizar o dado, tratar o dado por um risco que talvez possa ocorrer. E tutela da saúde vai ser usada pelos profissionais da saúde.
O que importa para o empresário agora é obrigação legal e consentimento. E eu vou explicar esses dois juntos, porque, assim, fala-se muito sobre o consentimento. Só que se você tiver uma obrigação legal atrás disso, é muito melhor do que precisar coletar o consentimento. Por exemplo, numa prestação de serviço em que você assina um contrato. O contrato vai ser no fato de execução de contrato, mas, por exemplo, na situação com os seus trabalhadores, onde você tem que guardar os dados daquele contrato do seu trabalhador. É uma obrigação legal, porque tem uma lei trabalhista que manda guardar a ficha cadastral tem um nome específico, me perdoem, mas assim, tem uma obrigação legal relacionada a isso. Exercício regular do direito seria a situação de numa batida de carro, você não vai pedir autorização da pessoa para acontecer, para poder processar a pessoa, né? Então, você tem o direito de tratar os dados nessa situação, e o empresário pode usar também o legítimo interesse. Mas, para o legítimo interesse, tem que ser feito com cautela, porque o usuário ele não pode tomar um susto quando ele é abordado, mas ainda assim é possível usar o legítimo interesse em algumas situações quando fala-se sobre dado comum. Por isso, daquela divisão inicial entre comum, sensível e de criança e adolescente. Sensível em criança e adolescente vai dar uma modificada nessas bases legais e elas vão ter que ser usadas com mais cautela. Assim, de criança e adolescente precisa do consentimento dos pais, não pode usar sem os consentimento. Mas, assim, importante é que a lei trouxe o que fazer. É o mesmo impacto que teve antigamente com o Código do Consumidor. Mas ela não veio para quebrar a empresa, ela veio para dar um norte, ela veio para ajudar e realmente, assim, eu vejo como um benefício a situação da adequação imediata, até porque, como o Onofre bem falou, está tendo o efeito cascata, né? Uma empresa que agora só está contratando com outra específica que já está em adequação. Espero ter sido clara. Se tiverem alguma dúvida, depois me perguntem. Ok. Marilu, você quer comentar alguma coisa? Sim, boa noite a todos. Eu sou Mariluz Castelletti, da Siscomp Sistemas. Há 26 anos a gente trabalha com esse universo das micro e pequenas empresas da área de informatização. Então, a gente, assim, exemplificando para vocês, empresários, o que é a LGPD, né? Em todos esses termos que a hora a gente começa a olhar assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas, na verdade, é a proteção dos dados do seu cliente e a proteção dos dados dos seus funcionários e sua também. Então, a partir do momento que o seu sistema tem um cadastro dos seus clientes, você é responsável pelos dados dele. A partir do momento que você faz uma promoção, faz aqueles cupomzinhos onde você lá pede um nome, endereço, data de nascimento para fazer um sorteio. Aqueles cupomzinhos, eles estão dentro da sua empresa, que seja numa urna, mas também é de responsabilidade sua. Então, o que é isso dentro do mundo empresarial, das pequenas empresas? Vocês poderiam falar assim, mas eu sou pequeno. Isso daí deve ser só para quem é grande, para quem vende na internet, para quem faz marketing digital. Eu sou um pequeno café, ou eu tenho uma pequena loja de roupa. Não. Você trabalha com pessoas físicas, você vende para as pessoas físicas, então você é responsável pelos dados dela. Então, como bem lembrou a doutora Zuleida, a gente tem, né, a gente já está há 26 anos aí desenvolvendo sistemas, e a gente lembra de cadastros de clientes que se pedia tudo quanto é informação, nome do pai, da mãe, data de nascimento, quantidade de filhos, renda familiar, 3 referências comerciais. Aí a LGPD vem para o seguinte: para que você precisa disso tudo?
Se você precisa dos dados para fazer o seu cupom fiscal, o seu SAT e a sua nota fiscal, e nesses 2 documentos o que você precisa é endereço completo, o CPF da pessoa, não tem necessidade de você coletar mais uma porção de informações. São informações que no teu ramo de atividade, na fé, igual a doutora Zuleida falou, são desnecessárias. Então, essas adequações vão ser necessárias dentro das empresas. Existem documentos, né, documentações, desde o mapeamento dos dados, igual eu acabei de exemplificar. Se você não utiliza aquela informação, para que você tem ela dentro do seu cadastro? Entra também a questão da cultura dentro da empresa. Agora, com a pandemia, foi uma sucessão de lives, né? E agora, assim, eu estou achando legal que tem umas empresas que estão criando grupos no WhatsApp e fazendo lives para poder vender produtos. E elas criam um grupo no WhatsApp com 200 pessoas. Só que quando ela cria um grupo no WhatsApp, ela te adiciona e ela não te pergunta se você quer fazer parte daquele grupo ou não. E pela LGPD, você não pode fazer isso. Por quê? Se a gente usar até o termo dos adolescentes, né, eu posso stalkear, eu pego as pessoas que estão fazendo parte daquele grupo, eu começo, olha o telefone do fulano, olha o telefone do ciclano, e daquilo lá você consegue chegar no Facebook, que você vai chegando numa porção de informações. Então, eu não posso fazer mais grupo do WhatsApp? Você pode, não há problema. Só que você tem que perguntar para essa pessoa se ela quer participar. Então, esse é um exemplo, assim, bem básico, né, que a gente está passando para vocês, dentro da cultura da empresa. Acho que quem nunca fez isso na sua vida, recebeu um currículo lá de uma pessoa querendo uma vaga dentro da sua empresa, aquela pessoa muitas vezes não se enquadra na sua necessidade, o currículo vira rascunho. Você pega o currículo e usa como rascunho. Pela LGPD, a partir do momento que o currículo está dentro da tua empresa, você é responsável. Se você não for utilizá-lo, o que você tem que fazer? Dar o devido fim. Você vai rasgar de forma correta, vamos dizer assim, e você vai descartar. Mas não utilizá-lo, por exemplo, por um rascunho. Informações preciosas, por exemplo, um relatório de clientes que estão devendo dentro da sua empresa que fica em cima de um balcão, que fica em cima de uma mesa. Tudo isso a LGPD vem para proteger. Então, é a realidade das pequenas empresas. Então, por isso que ela se adequa também. Tem todo um processo para ser feito, né? Todo um mapeamento, documentos, termos de consentimento, mas também a gente fala assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças que você tem que fazer. Se o Silvio quer complementar alguma coisa, né, dessa área de sistemas, essa área de empresas, né, que a gente trabalha sempre com empresas. Eu só gostaria de abrir um parênteses, até porque o Onofre, a Zuleida e a Manu, você já fechou bem aí o conteúdo, mas que fique bem claro que essa lei ela não se aplica a somente... Porque quando a gente fala lei de proteção de dados, o que você pensa? Pensa dados, processamento de dados, pensa em internet, Face, enfim, pensa no dado digital. Mas essa lei não se aplica somente a dados digitais, e sim a qualquer documento, qualquer dado anotado em cima de uma mesa, uma listagem, um próprio currículo que foi entregue manual, como a Manu disse. Então, a lei ela se aplica nesse sentido, no âmbito geral. E que ficou bem claro, como o Nor falou, a lei ela vem para organizar esses dados, né? Ela vem para deixar tudo isso organizado e para que não haja esse uso indiscriminado dos dados, né? Que estava havendo esse uso indiscriminado e sem cuidado nenhum, né? É uma prova que a gente vê, né, nos próprios sites. Hoje vocês podem perceber que muitos sites que vocês acessam agora pede o consentimento, fala que tem cookies por trás monitorando. Por quê? Praticamente até um ano e meio atrás a gente não tinha nada que regia. Os nossos dados eram vendidos indiscriminadamente por grandes corporações. Então, você acessava lá, fazia uma pesquisa no Google ou alguma coisa no Facebook, e depois você começava a receber uma avalanche de e-mails, de solicitações, ou você está navegando, começa a vir os anúncios, né, de acordo com o seu interesse, porque, assim, o que roda por trás daquilo ali, né, é muito algoritmo que a gente fala, né? Então, isso também deu margem para muita fake news, para muita venda indiscriminada de dados, principalmente para operadoras financeiras. Então, a lei também, ela protege esse sentido.
ela vem também para regulamentar todo esse sentido também. Legal. Agora, uma pergunta para os amigos empresários aí. Quanto tempo vocês demoraram para montar a empresa de vocês? Né? Esse é o negócio de vocês. E aí pensar o seguinte, a minha empresa é pequena, eu não sou alvo de ataque. Engano, viu, gente? 58% dos ataques cibernéticos são nas pequenas empresas. Por quê? Porque é onde elas estão mais vulneráveis. Elas não se preocupam com uma proteção, um software, às vezes, originais, um antivírus legal. E aí o estrago é feito e aí o prejuízo é bastante grande, porque cerca de 60% das empresas, depois de algum tempo, elas fecham as portas, porque o estrago foi tão grande, às vezes roubaram o banco de dados, estratégia de negócio, o banco de dados, as informações foram hackeadas e todas criptografadas, né? E nisso daí os golpistas fazem a festa. Se a empresa quiser de volta os dados, eles têm que pagar resgates. E muitas vezes paga-se o resgate e os dados não voltam. E a empresa acaba, então, sofrendo 2 vezes por conta disso daí. Perdeu os dados e perdeu dinheiro nessa situação aí, tá? E essa situação, as invasões podem vir via internet, pode vir por atos internos, intencionais ou não, e aí bate muito com o que a Marilúcia e o Silvio estavam falando, por exemplo, documentos que ficam sobre a mesa, contratos, notas, né, com informações importantes. E aí, às vezes, o funcionário está insatisfeito, mete um pendrive lá no computador, puxa o banco de dados, passa para outro, leva um monte de informações erradas, né? Leva um monte de informações importantes para fora da empresa. E uma das coisas que a empresa tem que ter nesse processo todo aí também é um canal de comunicação com o dono do dado. E aí ele vai ter que informar que os dados, por exemplo, foram roubados ou sofreu o que a gente chama de incidente, né? Ele pode ter sido roubado, apagado, alguma informação importante dele sofreu algum tipo de incidente. E aí tem algumas penalidades que podem vir desde notificação para correção da falha, uma multa e até o bloqueio do uso de dados, né? Recentemente, aí, uma empresa de saúde teve o computador totalmente confiscado, né? O banco de dados dele estava lá dentro, a empresa para de funcionar, a empresa ali parou de funcionar. Então, isso é pior que multa. E ela, se tivesse, por exemplo, um vazamento de dados, ela vai ter que comunicar ao mercado que teve um incidente de dados. E, dependendo da situação, ela vai ter que ressarcir os titulares desses dados aí. Vai ter que ressarcir financeiramente. Agora, por que adequar a LGPD à sua empresa? Tá? Para você ter uma maior segurança. A gente falou agora de um monte de situação aí de dados que pode sumir, o que pode acontecer. E não é só os dados dos outros que podem ser roubados, seus dados também, que nem senhas de cartão, as suas credenciais, né, de acesso a algum sistema da empresa, acesso a compras, essas coisas, tudo isso pode ir embora, né? Hoje, para quem quer exportar para países europeus, tem que estar enquadrado na política, por exemplo, da Europa. Não só internamente, mas, por exemplo, o site também tem que estar adequado já à política da União Europeia. Está, por exemplo, fornecendo para o governo, está vindo aí uma nova lei de licitação, né? Ainda não é obrigatória a LGPD, por enquanto, não está explícito nela, mas já tem estados, por exemplo, que já estão pedindo aos fornecedores que estejam adequados à LGPD. Então, se aí, como o Sebrae está trabalhando bastante forte para as empresas, pequenas empresas, fornecer para o governo, já tem aí todo um projeto de exportação,
E se vocês estão pensando nisso, é importante que vocês comecem a pensar na LGPD na empresa de vocês, tá? E tem também aí um efeito cascata, que a doutora Zuleida estava falando. Você tem uma empresa aí, uma empresa grande, por exemplo, que ela já está adequada, e porque ela fornece para fora, por exemplo, né? E aí, o que ela faz? Ela passa os dados dela para os fornecedores e esses fornecedores não estão adequados. Ela vai fazer isso? Ela vai correr o risco dos dados dela vazar com esse fornecedor? Não, por quê? Porque ela também vai ser responsabilizada se houver um vazamento lá no fornecedor. Então, ela vai obrigar que esse fornecedor também esteja enquadrado. E aí vai virando cascata, porque esse fornecedor menor vai exigir que os deles também estejam enquadrados na LGPD. Então, você começa a criar uma estrutura de segurança das empresas adequadas à LGPD. E, além de tudo, tem a melhora da imagem da empresa. Na hora que você senta para negociar com o seu cliente, você passar a segurança que a sua empresa, sim, se preocupa com os dados dele e também com ela mesma, né? Isso são situações aí que tem que ser bastante trabalhadas. E eu deixo aqui os nossos contatos e a gente abre eu não sei como é que vai ser agora aí, Aline, você vai abrir para perguntas? Como é que você vai trabalhar? Acho que podemos abrir para algumas perguntinhas agora, né? Umas 2, 3 perguntinhas, depois a gente vai para as salinhas reservadas aí para a gente poder se apresentar. Só quero fazer 2 comentários que eu fui ouvindo, fui anotando aqui, coisas interessantes que depois eu posso até compartilhar. Essa semana recebi num grupo uma propaganda do iPhone, que eu achei bem interessante, que eu acho que é bastante ilustrativo para coisas que foram faladas aqui hoje, que ele está acessando lá o celular e aí está rodeado de pessoas oferecendo coisas, né? E aí isso vai sumindo conforme ele coloca lá a privacidade dele. E eu achei que é bastante ilustrativo para essa questão que a gente estava falando de dados, né? O que é isso? Né? Como assim dados? O que as pessoas fazem? E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente vai se expondo, preenche algum cadastro em alguma coisa e que várias pessoas aí têm acesso. Se alguém discordar, pode falar também. Essa é a minha percepção. Outra coisa que eu anotei aqui para falar, algumas mudanças que eu tenho visto, né? Eu acredito que todos nós aqui presentes, quando a gente vai fazer um cadastro, né, alguns deles já vêm dizendo, né? Olha, esse cadastro, esses dados vão ser usados para isso, isso e aquilo, você concorda, né? E isso é super importante. Então, a gente está vendo que as empresas já estão se movimentando para isso, as maiores principalmente, e nós, como pequenos, também devemos fazer esse mesmo processo, né? Inclusive, uma coisa muito recente do Sebrae, eu atuo em outras frentes do Sebrae, ministro alguns treinamentos presenciais, e a gente recebe a lista de presença para imprimir, para poder levar até o curso. E as últimas listas, elas já vieram diferentes, elas vêm com o primeiro nome do participante, e o último sobrenome, os nomes do meio vêm todos com xizinho e não vem mais o CPF do cliente na lista, e antes vinha. E aí eu parei para pensar, falei, gente, realmente, assim, muitas das vezes eu imprimo essas listas em alguma papelaria, não imprimo em casa. Então, olha o tanto de pessoas que têm acesso a dados, né, e que a gente às vezes não se dá conta. Quando vai passando a lista de presença para assinar, todos os participantes acabam vendo os dados dos colegas, né? Então, eu acho muito interessante esse movimento, e tudo isso é coisas para a gente pensar, o que dá para a gente ir fazendo dentro da nossa empresa, né? Tentando ficar aí o mais adequado possível. É isso mesmo, vocês concordam? Eu gostaria de aproveitar essa fala da Aline, então, só para complementar a fala da Aline. Que a lei é isso aí, ela prevê um consentimento expresso, né, e que deixa claro o que vai fazer com aquele dado. Isso não diferente para essas listas, mas para o empresário, né? E se eu pudesse dar um primeiro conselho para os colegas empresários que estão aqui na sala, né, é que o primeiro passo é ver o que ele tem de dados desnecessários lá na empresa dele, né? Quem quer começar a se adequar, né, começar a ajeitar um pouquinho a casa, a primeira coisa é isso. O que eu tenho de desnecessário? O que eu guardo de dado aqui que eu não preciso, né?
e conscientizar os próprios funcionários. Eu acho que esse é o primeiro passinho para começar a se adequar a essa nova lei. Ah, legal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? A Anne tem uma pergunta. Anne, fica à vontade. Tá sem áudio, Anne. Anne? Não podemos te ouvir. Anne? Não. Vocês estão ouvindo, Anne? Também não, né? Ah, ok. Agora vai dar certo. Está conectando o seu áudio. Normalmente, quando acontece isso no Zoom, tem que... Estão conseguindo me ouvir agora? Não? Agora sim. Está baixinho, mas estamos ouvindo. Quer mandar no chat, Anne, sua dúvida? Manda no chat. Bom, enquanto a Anne vai mandando a dúvida dela, alguém tem mais alguma? Quer fazer alguma pergunta, comentário? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é mais assim, uma curiosidade. Talvez seja até uma dúvida boba, né? Como dizem. Mas se eu sinto que meus dados estão sendo tratados de uma forma errada, sabe? Eu me sinto lesada, assim, dá para entrar com um processo mesmo com a empresa e tudo isso, em situações assim que você fala, caramba, como assim me ligaram do nada? E eu não liberei essa oportunidade e de repente me ligam. Como consumidor, assim, eu posso agir? E até uma preocupação como empresária, né, também. Mas qual o tipo de abordagem você está falando pelo telefone? Tem por telefone, por e-mail, tem tantas situações, sabe, que agora o pessoal ainda está tendo esse tempo para se organizar, né, se regulamentar. Acho que nesse primeiro momento não. Porque assim, olha, inicialmente a abordagem acaba sendo a mesma coisa como se uma pessoa tivesse colocado um outdoor na sua frente. Ou então tivesse te parado na rua e te oferecido esse serviço, né? Aí, assim, o correto a se fazer era que essa abordagem dissesse: eu peguei esse dado neste local. Inicialmente, por agora, não está saindo dano moral, por enquanto, né, dessa situação, a menos que o importúnio, assim, seja muito recorrente, aquela insistência ali efetiva mesmo, né? Agora, no site da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode denunciar, fazer denúncias com relação a essa empresa, e é claro, assim, eles estão em processo de implementação também, né? Já saiu o regulamento, saiu algumas normativas, eles estão também, assim, num cronograma de execução. Outro lugar que você pode ir também é no Reclame Aqui e no Procon. Então, são alternativas. E para vocês, empresários, para não caírem nessa situação, é muito importante dizer de onde vocês pegaram essa lista de dados e, principalmente, assim, que a coleta dessa lista seja lícita, né? Que não tenha vindo de uma compra, que essa transferência e esse compartilhamento tenha sido autorizado também da primeira empresa que coletou o dado, porque assim pode, tá? Se aquela primeira empresa coletou o dado e ela diz para o titular, olha, eu vou compartilhar o seu dado com aquela outra empresa, então entende-se que você, Aline, nessa situação, já tinha sido avisada de alguma forma. Agora, do jeito que está fazendo agora, por enquanto, está errado ainda mesmo. Esclareci tua dúvida? Sim, com certeza. Há uns 2 anos atrás, tinha uma ferramenta que eu até ia assinar essa ferramenta,
que ela permitia que a gente conseguisse contatos, assim, de superintendentes de multinacionais e não sei o que mais, por ali, sabe? Tinha todos os dados, inclusive o WhatsApp. Hoje, não sei, eles vão ter que pivotar totalmente o modelo de negócios deles, porque... Na verdade, não, assim, mas é o celular pessoal ou é o comercial? Porque uma saída seria isso, entendeu? Essa coleta ser do telefone comercial. Então, a gente sai do âmbito da proteção de dados pessoais para um dado da empresa, né? O dado empresa não é protegido, apenas os dados pessoais. Então, você fazer uma lista com celular comercial, CNPJ, nome fantasia, é uma situação que aí consegue facilitar. Legal. É que eles buscam, né, junta ali os dados, pega de várias operadoras diferentes e filtra, então, eu imagino que eram dados profissionais, então mesmo. Verdade. Obrigada, viu, Zuleida? Legal. Muito bom. Anne, conseguiu voltar? Acho que sim. Estão me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. A joia. Minha pergunta é para a doutora Zuleida. Eu peguei do meio para o fim a sua resposta. Eu acredito, não sei se vai ter alguma coisa a ver. Mas aconteceu um episódio hoje. Eu fui enviar um documento para um fornecedor assinar. É uma plataforma de assinatura eletrônica que hoje, né, com home office, muitos estão utilizando, e nós, né, muitos utilizando. E aí me veio essa questão agora. A LGPD ampara pessoas que tenham essas assinaturas roubadas também, ou não? É só CPF, é só esses dados, assim, principais? Você fez uma pergunta profunda agora, né? Mas, assim, de pronto, eu consigo entender que a assinatura acaba sendo um dado pessoal, porque é a sua forma de escrever, e principalmente até um dado biométrico, né? Mas, assim, olha, a situação da assinatura digital já está amparada por lei. Infelizmente, falta uma leitura mais aprofundada, mas, assim, acaba sendo algo necessário do momento, né? Acaba sendo um dado que tem que ser protegido também, nessa minha visão de entender ser um dado pessoal, porque a lei fala de dado que identifica ou que possa ser, assim, identificável. A assinatura é identificável, porque aquele nome é a sua forma de escrever aquele nome que é seu. Então, meu entendimento é que a assinatura digital entendendo a situação da diferença entre assinatura digital e certificado digital. A assinatura digital, ela ocorre por meio de uma validação de que a pessoa é a pessoa mesmo para assinatura de contratos, de termos, e foi necessário agora, porque não estava mais tendo o contato entre as pessoas para poder assinar o documento, então é feito por meio do e-mail. Essa empresa, ela tem que ter toda a cautela, porque ela está vinculando, olha o que ela está vinculando, eu já fiz uma assinatura digital, então, ela pega a sua foto, ela pega a sua identidade, você tenta desenhar lá do jeito que dá lá no aplicativozinho que aparece, ela pega a sua assinatura, então ela acaba pegando dados muito importantes e, como foi falado antes, classificados em dados sensíveis. Você passou por um caso específico com relação à assinatura digital? Não, aconteceu esse episódio, assim, aleatório, né? Porque tinha um documento para ser assinado há muito tempo e o fornecedor não sabia assinar. Aí, a secretária tentou assinar, entendeu? Veja bem a complexidade. Eu falei, será que esse dado, essa informação pode ser furtado de repente? Não sei. Na verdade, ele acaba não sendo válido, né? Já que ela tentou assinar, porque não vai ser válido. É porque ele estava assinando pela primeira vez.
Ele não tinha nenhum outro documento assinado, então eu não tinha como mostrar, falar, olha, você assinou dessa forma, era o primeiro documento, então ficou meio confuso, assim. Mas minha opinião é que é assim, um dado protegido pela LGPD, Uhum. e que essa empresa de assinatura tem que tomar cuidado, só que ela é necessária. Hoje em dia, na verdade, não é nem hoje em dia. Mesmo a pandemia acabando, olha a praticidade de você mandar ali a pessoa assinar e já devolver do que aquela situação de imprimir, escanear e etc. Obrigada. Buscar a pessoa para poder assinar. Eles queriam imprimir o documento. Tem como imprimir? Não, não tem. Complicado, né? Mas obrigada, doutora. Renata. Obrigada, Anne. Obrigada, Zuleida, pela resposta. Tem mais uma pergunta, ver se é a última pergunta para a gente ir para o network. Da Elinara. Eu, como empresa, posso enviar mensagem no WhatsApp de uma pessoa que deixou o número no Facebook ou no Instagram? A minha abordagem não seria como consumidora, e sim como fornecedora. Tem algum problema? A pessoa deixou o número para você, é a primeira. Aí a gente está fazendo... O que eu tinha falado antes do legítimo interesse, lembra? É uma pergunta que você vai ter que... Assim, a pessoa deixou o número para você, era na sua publicação. Agora, eu não acho impossível também você ir na publicação de outra pessoa e ter o número. O que é importante é atentar para o que eu tinha falado antes. Você manda mensagem dizendo, peguei seu número no Facebook. Porque assim, olha, a pessoa, ela já tornou aquele dado dela público por ela mesma. Poxa, ela foi lá, ela podia ter mandado no direct, ela podia ter mandado de forma mais, assim, discreta, né? Mas não, ela estampou lá. Então, eu acredito, assim, que a abordagem nessa situação, a abordagem interessante, é falar de onde você pegou. Porque aí, voltando aos princípios, você está ali respeitando o princípio da transparência, peguei seu telefone no Facebook, você tem interesse no seguinte produto, essa autonomia, a lei veio também para a autonomia do cliente. É ele poder dizer, não tenho interesse, aí você exclui esse dado, exclui essa pessoa, e sim, tenho interesse, então pode dar continuidade, porque a partir do momento que ele te deu o consentimento ali, que quer continuar falando com você, então a relação não é mais aquela relação anterior, relação Facebook, mensagem para outra pessoa, ele está conversando agora com você. É a situação que eu sempre tenho usado. As pessoas estão com medo agora de abordar, mas, poxa, na rua você não pararia alguém e ia, oi, e falaria alguma situação? Então, esse abordar, eu assim como na rua, vamos dizer, eu uso sempre esse exemplo, gente, deixando claro, que eu tive uma ótica, aí eu ficava lá na rua chamando o povo, então esse momento assim da abordagem é uma coisa que eu não tenho medo. Aí nessa situação específica, o abordar não tem problema, desde que seja com educação. E na LGPD, desde que seja respeitando os princípios. É a minha visão do WhatsApp. O problema do WhatsApp é que ele tem acesso às conversas e tem outras situações lá, mas por ele ser criptografado, acaba sendo um meio seguro. Eu considero seguro. Gente, eu falo demais, perdão, mas... Imagina, é uma delícia ouvir esse sotaque, hein? Depois você fala para a gente de onde você é, de onde veio esse sotaque. Acriana. Ai, que delícia! Não conheço ainda. Índia com nordestino, todo acriano é isso, é índio, nordestino e seringueiro. Aí... Só a gente boa. Gente, eu vou pedir já para a Aline ir organizando aí a nossa condução para salinhas privadas. Só vou ler aqui uma mensagem que a Mariluce deixou aqui para a gente, né? Os sites, softwares utilizados para assinatura de contratos devem ter um certificado de segurança, termos de consentimento de cookies e a política de privacidade com aceite. Tá? Então, aí, para algumas dúvidas aí relacionadas às assinaturas, então.
Line, com você, você vai comandar agora a nossa distribuição de salas. Legal. Então, só vou parar a nossa gravação, tá bom? Porque não vai dar para gravar dentro das salas.